Graças, Pais amados, estamos aqui para estudarmos mais um texto da Palavra do Senhor. E o texto estaremos estudando sobre a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, o cuidado de Deus através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vamos ao texto então? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo apenas o 26 e o 27. Estarei também transcorrendo o 28 e o texto anterior também, a perícope anterior, que é o versículo 18 a 25 desse capítulo 8. Mas vamos ao texto, diz assim: a intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo ele escreve essa carta aos Romanos falando sobre diversos assuntos, né? Sobre a questão relacionados a uma teologia mais próxima das leis que Deus havia dado, sim, lá no Antigo Testamento, mas essas leis, Paulo ele trabalha com a ideia da cristologia, trazendo as leis, passando pelo viés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo, ele, além de trabalhar as leis, ele trabalha questões também relacionadas à igreja. Ele trabalha muito questões relacionadas à igreja nesse capítulo, nessa carta de Paulo aos Romanos. São muitos assuntos importantes. Muitos teólogos falam que a carta aos Romanos é uma suma teológica, né? Uma carta de uma teologia muito abrangente, porque trabalha com muitos conceitos, né? Na verdade, dados ao povo de Israel, que Paulo consegue, em Cristo Jesus, trazer para nós hoje, né? E é um texto muito rico em diversos aspectos. São textos muito ricos, muito rico realmente. E quando nós pensamos nesse texto aqui em específico, nós temos que voltar um pouquinho realmente na perícope anterior, no texto anterior, que fala sobre a questão da queda, né? Do capítulo 8, versículo 18 a 25, fala exatamente sobre a queda, né? Que toda a natureza ela geme, que nós suportamos até hoje, porque houve a queda realmente. E aí nesse período de queda que a raça humana sofreu, as dificuldades que existem, né? Muitas coisas, e ele fala que Paulo vem contando para nós a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E no versículo 18 ele fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada a nós. Então Paulo fala sobre a questão da queda, né? O momento presente, a queda está presente, a criação sofreu com a queda, nós, seres humanos, sofremos com a queda. E aí, amados, Paulo fala que todas essas questões, né, tudo que tanto o homem como a natureza, estamos aguardando um momento para que a glória de Deus possa ser manifestada de forma completa. Deus realmente vindo, né, restaurando todas as coisas, né, restaurando o universo e trazendo o homem perfeito em estado de glorificação. Então essa primeira parte Paulo fala sobre isso. Mas ele fala também, dentro desse contexto para nós, dizendo que também o Espírito Santo, né, versículo 26, nos assiste em nossa fraqueza. Não obstante, nós vivemos num mundo de dificuldades, de muitos problemas que nós vivemos, num mundo cheio de situações difíceis, mas ele aponta que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, dizendo que nós vivemos um mundo em queda, sim. O mundo que nós estamos vivendo, ele realmente está marcado pela queda, e às vezes nós criamos uma expectativa, né? É comum nós seres humanos criarmos uma expectativa muito grande, positiva com todas as coisas que existem, né? E existe uma ideia de que nós criamos uma expectativa muito grande em tudo que está sobre a face da terra, como se fosse algo que fosse duradouro, como se fosse algo que durasse para sempre. E Paulo, nesse capítulo anterior, nesse texto anterior, ele fala que exatamente haverá um tempo diferente, que tudo isso irá passar. E aí, amados, Paulo, quando ele entra nesse texto aqui, versículo 26, 27, ele fala para nós que dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que a expectativa que às vezes nós temos, que é muito grande,
E às vezes a expectativa que nós temos do mundo que nós estamos vivendo, muitas das vezes ela não se concretiza. Porque na verdade nós temos muitas expectativas com relação a tudo que existe. E porque o mundo está em queda, muitas das vezes essas expectativas que nós temos, elas são frustradas. Muitas vezes nós temos expectativas em diversos setores da sociedade, em diversas situações da sociedade, e achamos que essas expectativas, há um anseio no nosso coração que se cumpram muitas coisas, mas geralmente muitas coisas não acontecem, não se cumprem. Não se cumprem. Até a religiosidade, se nós formos perceber, que nós vamos entender que a própria religiosidade, muitas vezes, ela é estética, ela é de aparência, e às vezes a religiosidade, tanto no passado como no presente, se nós formos olhar, ela quebrou muitas expectativas nos corações de muitas pessoas. E às vezes nós jogamos uma expectativa muito grande dentro de um contexto religioso, e como se o contexto religioso presente em nosso tempo fosse um contexto perfeito, e não é. E na verdade o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de queda, um tempo de dificuldades, um tempo de crise, que nós passaremos por crise. E no mundo nós teremos aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou sobre isso. Então, amados, nós não podemos jogar uma expectativa muito grande nas coisas que estão nessa presente criação. Não há necessidade de jogar tanta expectativa, porque nós sabemos que as coisas que nós vivemos aqui, elas são passageiras, são transitórias, e às vezes são situações difíceis que nós vivemos. Então não podemos jogar as nossas fichas em todas as coisas que existem. E aí Paulo entra com esse texto, fala que o Espírito Santo intercede por nós. Nós estamos vivendo nesse mundo de queda, vivendo nesse mundo de dificuldade, e aí Paulo vem falando para nós exatamente isso. Colocando para os nossos corações, para as nossas vidas, que não devemos ter essa expectativa toda, e que as crises elas podem vir realmente, nós passaremos por crise, passaremos por dificuldades, e aí ele fala que nós que conhecemos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, no versículo 26 ele coloca exatamente sobre isso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, às vezes nós temos a expectativa que nossa própria, de que realmente nós às vezes somos muito bons, temos a capacidade de fazer muitas coisas, às vezes temos muitas capacidades. Mas é importante nós destacarmos aqui, Paulo coloca exatamente dessa forma, é que nós não devemos colocar expectativa em nós, mas sim no Espírito Santo de Deus, porque às vezes nossa fraqueza, nossos momentos de debilidade, nós não sabemos nem como orar. E quando às vezes passamos por um momento de crise ou dificuldade, um problema sério, e às vezes nós vamos orar, o coração está atribulado, é difícil de orar. Porque nós somos fracos, nós somos homens habitando no corpo, um corpo de carne e osso. E aí, amados, nós temos as nossas dificuldades. Aí o texto coloca exatamente isso, que embora nós somos pessoas imperfeitas, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele é perfeito. E ele sabe o que nós necessitamos. E aí o texto vem falando para nós que nesses momentos de fraqueza, quando nós não sabemos como lidar com as situações, a crise interior que se instaura dentro de nós, e aí, amados, é nesse momento que há o socorro do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós não somos não conseguimos nos santificar por nossa conta própria, nós somos santificados pelo Espírito. Nós não fomos salvos por nós, pelas nossas atitudes, pelas boas atitudes, nós somos salvos por Cristo Jesus. E a santificação, ela acontece exatamente pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos moldando, vai moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, transformando a nossa vida. E às vezes nós passamos por aperto, sim, porque o Espírito Santo de Deus ele permite que nós passemos por situações difíceis, e para nos ensinar, para que nós venhamos a ser purificados, e de forma que passamos a ideia de passar pelo fogo, a ideia de purificação, passar pelas dificuldades, passar pelas intempéries, passar pelas contingências, para que Deus permite que nós passemos por todas essas questões, e para nos fortalecer, para que o Espírito Santo possa ter um livre acesso em nossas vidas e trabalhar em nossos corações mediante essas dificuldades que nós passamos. Então, amados,
Entenda que o Paulo vem falando exatamente sobre isso, que o Espírito Santo de Deus ele está intercedendo por nós, está cuidando de cada um de nós. Quando Jesus falou que enviaria o Consolador, o Auxiliador, a ideia de que o Espírito Santo estaria trabalhando em nosso favor, que Jesus enviaria exatamente o Espírito Santo. E quando a palavra pneuma, Espírito Santo, a ideia de que é a terceira pessoa da Trindade, ele se move o tempo todo, ele não para. O Espírito Santo de Deus, ele não para, ele não simplesmente o tempo todo está trabalhando em seu favor, em nosso favor. Então, amado, o Espírito Santo é aquela força motriz do Senhor, aquela ação de Deus para que venha trabalhar em nossos corações e nossas vidas. E aí, amados, nós às vezes não sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, no sentido que nós não conseguimos nem explicar a forma que o Espírito Santo de Deus faz isso por nós. E aí o texto, versículo 27, fala o seguinte, que aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E Deus tem pensamentos bons com relação a nós, né? Jesus, ele não veio julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. E a mente de Deus para com a raça humana, ele sabe que todos pecaram, todos somos pecadores, todos somos pessoas fracas, né? Por isso a ideia do Espírito Santo nos assistir em nossas fraquezas. E Deus, sabendo disso, ele envia exatamente o Espírito Santo segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo realmente ele vem fazer isso por nós, interceder por nós, pedir em nosso favor. Então, amados, nós como filhos de Deus, como aqueles que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos aqueles escolhidos por Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em nossos corações, em nossas mentes. Às vezes criamos muitas expectativas com relação a todas as coisas, mas a única expectativa que não vai quebrar nunca é a expectativa de que nós colocadas em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A expectativa colocada em qualquer outra coisa pode falhar. Pode haver uma quebra de expectativa. E aí, amados, versículo 28, eu quero concluir com esse versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então por que o Espírito Santo de Deus faz isso conosco? Cuida de nós o tempo todo, como aquele que está o tempo todo conosco. A ideia do Consolador, a ideia do auxílio, a ideia da exortação é andar junto. O Espírito Santo de Deus está conosco. E essa ideia de estar junto conosco é a ideia de que Ele está, na verdade, movendo sobre as nossas vidas. E tudo que acontece, né, todas as coisas que acontecem, e o texto pode ser traduzido da seguinte forma: todas as coisas conjuntamente, quer dizer, ele ajunta todas as coisas para cooperar de forma que venha ser útil para a nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus tem trabalhado exatamente para cuidar das nossas vidas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque há propósito, amados. Chamados segundo o propósito do Senhor, segundo o propósito de Deus, porque nós não temos propósitos. A raça humana caiu, Deus chama em Cristo, e aí agora dá um sentido da vida, dá um propósito. Então enquanto nós estivermos nesse mundo caído, né, esse mundo que aguarda, né, que seja o momento da restauração final de todas as coisas, enquanto nós vivemos nesse mundo que é finito, um mundo de queda, existe um propósito para nossas vidas aqui na Terra. Deus tem propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito que Deus trabalha, que Deus agendou para cada um de nós. Então nós somos chamados com um propósito. E cada um chamado segundo o propósito de Deus, chamado segundo o seu propósito. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é algo que nós vamos decorrer no decurso, nós vamos entender no decurso da nossa vida. E cada um, no decurso da vida, vai entender que Deus tem um chamado para a sua vida e que você tem um propósito. Agora o propósito que Deus tem é exclusivamente dele. Não é algo que Deus trouxe à tona no sentido que o propósito era seu, agora Deus colocou o propósito para que esse propósito pudesse ser estabelecido. Não, esse propósito não é nosso, é de Deus. Então existe um propósito de Deus para nossas vidas. É aquilo que Deus preparou para nós. E o Espírito Santo de Deus, ele cuida para que todas as coisas possam caminhar para que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela possa ser estabelecida.
E amados, e às vezes o propósito de Deus não é fácil. E às vezes não é fácil. O propósito ele se realiza nesse mundo de queda. E é um mundo difícil. Ele se realiza dentro de um contexto de cada um de nós, que somos pessoas imperfeitas. Ele se realiza dentro de uma sociedade também que é confusa, perdida. Mas o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é para que a ação de Deus possa existir nesse mundo em queda. Para que a transformação através do Espírito Santo possa alcançar outras pessoas. Para que Deus possa trabalhar em corações. E para que você e eu possamos ser bênção em determinados lugares, determinadas situações. E Deus possa estar nos usando. Para que onde nós estivermos, nós sermos usados pelo Senhor. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida, você sabe. E você e Deus sabem do propósito. E sabe que esse propósito, né, é propósito não estabelecido por ninguém, mas por Deus. E é assim, meus amados irmãos. Esse tipo de propósito não há quebra de expectativa, porque Deus é que planejou todas as coisas. Tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para que o propósito de Deus seja realizado na sua vida, para que a sua vida seja bênção nesse tempo de queda. Diria que nós estamos numa grande guerra, um grande campo de batalha. Diria que nós estamos num local que realmente o mundo é um grande campo de batalha. E aí, amados, você é um soldado recrutado para esse momento da guerra espiritual. Onde às vezes você é ferido, às vezes você é alvejado, às vezes você é marcado por situações difíceis, às vezes falta muitas coisas, mas Deus tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na minha vida, nesse mundo de guerra que nós estamos, porque nós temos assistência do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós de forma sobrenatural. Essa ideia de gemidos inexprimíveis é algo que nós não conseguimos explicar com palavras. Não dá para expressar, não dá para expressar como que o Espírito Santo de Deus faz por nós. De forma que é algo sobrenatural que o Espírito Santo de Deus trabalha o tempo todo. Nós dormimos em torno de 8 horas, 6 horas, de acordo com o tipo de pessoa. O Espírito Santo de Deus não para de trabalhar. 24 horas. 24 horas por dia. O Espírito Santo de Deus é aquela força motriz, a força de Deus, é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade que não para um minuto. Não para um minuto. Trabalha em nosso favor, cuidando de nós. Cuidando, intercedendo por nós. Somos cuidados. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 1, ele fala que nós fomos selados com o Espírito da promessa para o dia, para o último dia. Selados com o Espírito. Então o Espírito Santo de Deus está em nós e move a nossa vida. E aí, amados, Deus tem trabalhado através do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida, nos fortalecendo. Vivemos num mundo onde a dependência do Espírito Santo é algo que Deus vai começando a criar em nossos corações, vai trabalhar em nossas vidas, e aí nós passamos a ser mais dependentes do Espírito Santo e menos dependentes de nós mesmos. Quando a pessoa passa pelo processo de conversão, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, começa a transformação, e a transformação todos os dias, até que o caráter de Cristo, até que Cristo seja amadurecido em nossos corações. Então leva um tempo realmente. Então esse Espírito Santo que habita em nós, ele trabalha o tempo todo, o tempo inteiro para que nós sejamos santificados. E ele vai cuidar, ele intercede por nós, ele está trabalhando o tempo todo em nosso favor. Nós somos selados. Então, amados, à medida que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tem cuidado da minha vida, cuidado da sua vida. Auxiliador, consolador, é aquele que tem cuidado de nós. Jesus falou que importa que eu vá para que ele venha, o Consolador. O Espírito Santo de Deus estaria com todos nós. E nós somos aqueles que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo e temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E saiba, amados, que nós temos um chamado, sim. Nós temos uma missão de verdade. Nós somos chamados segundo um propósito do Senhor. Estamos no campo de batalha e sabe que o Espírito Santo de Deus estará cuidando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus e saiba que você não está sozinho.
o Espírito Santo de Deus está com você, intercedendo por sua vida. Deus te abençoe.